O que a tal da meta fiscal tem a ver com o seu bolso? Bom, se tem alguma coisa que o governo pode fazer que vai causar muito impacto no seu bolso, para o bem ou para o mal, essa é a política fiscal. Então, a gente precisa entender, né? Na semana passada, o presidente disse que o Brasil não vai cumprir a meta de zerar o déficit fiscal no ano que vem. Tá, mas e que diferença isso faz na sua vida? Bom, vamos lá. Num país do tamanho do Brasil, esse impacto, né, da meta fiscal, positivo ou negativo, ele pode levar meses ou até anos para chegar no seu bolso. E o que acontece? Quando esse impacto chega, quando a gente está num momento de economia crescendo ou recessão, a gente procura causas que nos parecem mais óbvias, né? Mais próximas. Só que às vezes a causa está lá atrás, alguns anos antes, né? Então a gente precisa entender como que isso funciona para a gente poder encontrar as causas certas para o momento que a gente está vivendo hoje e, consequentemente, buscar soluções que de fato funcionem, tá? Para a gente sair das crises, para a gente melhorar a renda da população brasileira, principalmente as camadas de menor renda da nossa sociedade. Esse vídeo aqui ele vai ter duas partes, tá? São duas partes seguidas. A primeira é o que é essa tal dessa política fiscal e como que ela impacta a sua vida. E a segunda é por que não zerar o déficit fiscal vai impactar negativamente na sociedade, principalmente naquelas pessoas com a renda mais baixa. Então vamos lá, o capítulo 1. O que é política fiscal e como que ela impacta na sua vida? Bom, a política fiscal é a forma como o governo gasta o seu dinheiro. Seu dinheiro, seu mesmo, não o dinheiro do governo, tá? Porque, na verdade, o dinheiro do governo, ele é nosso, né? O governo, ele não produz nada, então ele não gera dinheiro. Ele arrecada dinheiro através de impostos, né? A principal receita do governo vem dos impostos que a população gasta. Então, a forma como o governo gasta esse dinheiro que é nosso, é de todos nós brasileiros, se constitui ali na política fiscal. Vamos pegar um exemplo aqui. Se você paga a mensalidade da escola do seu filho, por exemplo, você quer receber de volta um serviço condizente com o valor que você está pagando. Ou seja, minimamente, sala de aula tem que estar limpa, um professor capacitado e o seu filho aprendendo, né? Se o seu filho não está aprendendo porque está um calor excessivo dentro da sala, ele nem consegue se concentrar nas aulas, quase que passa mal, o que você vai fazer? Você vai lá na escola e você vai cobrar que a escola ou coloque um ventilador ou um ar-condicionado, certo? Porque você está pagando para o seu filho aprender. Se ele não está aprendendo, a escola precisa mexer em alguma coisa. Quando você paga o imposto para o governo, você quer receber de volta um país que funcione. Você tem que ter saúde para a população que não consegue arcar, segurança para toda a população, educação, né, para você gerar igualdade de oportunidade, entre outras coisas. Se alguma coisa não está funcionando, você pode e deve questionar como que o seu dinheiro está sendo usado, porque a gente já paga muito imposto no Brasil. A nossa arrecadação é em torno de 33% do PIB, ou seja, um terço do que você ganha, você paga de imposto, mesmo que você não perceba que está pagando. Eu vou fazer um vídeo só sobre impostos aqui no Brasil e vai ficar mais clara essa parte. Bom, vamos lá. Essa forma como o dinheiro está usando, essa forma como o governo está usando o nosso dinheiro, ela é muito importante, inclusive para sustentar programas sociais como o Bolsa Família. Na verdade, o Bolsa Família é praticamente o único programa realmente social do Brasil. Mas isso a gente também vai ver num outro vídeo quando eu for falar sobre renda, tá? Agora, digamos que você está pagando um seguro do seu carro e aí você lê uma notícia falando que aquela seguradora está começando a se endividar, que a saúde financeira daquela empresa não está indo bem. E aí você pensa, se eu continuar pagando meu seguro direitinho, nada me garante que lá no futuro, se eu tiver um sinistro com o meu carro, eu vá receber o dinheiro.
porque a seguradora não está bem das pernas. Você tem a opção de trocar de seguradora, concorda? Mas no caso do governo não é bem assim. A gente não tem a opção de trocar no meio do mandato, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa vigiar os políticos e cobrar uma boa gestão do nosso dinheiro. E é exatamente por isso que todo país precisa ter uma lei fiscal, uma lei que regulamente como que o governo vai poder gastar o dinheiro do imposto das pessoas, tá? A gente tinha até o início desse ano a lei do teto fiscal, do teto de gastos, né? Ele estabelecia justamente um limite para os gastos do governo, visando a manter as contas do governo saudáveis financeiramente. Bem, essa lei não existe mais, né? E agora, no seu lugar, entrou o arcabouço fiscal, que é uma nova lei proposta já nessa gestão, né? Entrou em vigor esse ano mesmo, e ela prevê zerar o déficit fiscal em 2024. Agora vou para o tópico 2, né? Bom, a gente viu que o presidente declarou que não vai zerar o déficit fiscal, né? Como é a meta dessa lei, no ano que vem. E então, por que não zerar esse déficit fiscal vai impactar negativamente toda a sociedade, mas principalmente as pessoas com menor renda? Vamos entender mais a fundo. O déficit fiscal é o saldo negativo do governo. Imagine que o governo tem uma conta no banco e, ao longo de um ano, ele recebeu lá R$1 milhão, mas ele gastou R$1,5 milhão, né? R$1.500.000. A conta dele no banco vai ficar negativa, certo? Quando a sua conta no seu banco fica negativa, isso significa que você tem uma dívida com o banco. E você vai, obviamente, pagar juros em cima dessa dívida para o banco, né? Você pegou dinheiro do banco emprestado e vai precisar pagar com juros. Só que o governo ele não tem uma conta num banco, né? As finanças do governo são geridas pelo Tesouro Nacional, que é uma instituição que serve a esse propósito. Então, quando o governo ele gasta mais do que ele arrecada, ele fica no negativo também. E ele pega empréstimo para suprir esse negativo, tá? Só que ele vai pegar esse empréstimo com o mercado financeiro. Então, bancos, outras instituições financeiras, fundos de investimento e até pessoas físicas emprestam dinheiro para o governo. É exatamente o título do governo lá no Tesouro Direto, né? Se você é um investidor e aplica no Tesouro Selic, no Tesouro IPCA+, você está emprestando dinheiro para o governo, literalmente, tá? E o governo, ele precisa pagar juros sobre essa dívida. Então, esses juros vão ter total relação aí com a saúde financeira do governo, tá? Imagina que você tem um amigo e o seu amigo tá gastando muito, tá esbanjando dinheiro. E aí ele vem te pedir um dinheiro emprestado. Você vai ficar com um pé atrás, né? Talvez até você empreste, mas só um pouquinho. Bom, aí esse amigo ficou te devendo, não te pagou, tá? Deu calote. Só que ele continuou esbanjando dinheiro. E aí ele veio te pedir emprestado de novo. O que você vai fazer? Você não vai emprestar dessa vez mais, né? Bom, no caso do governo, quem empresta dinheiro para o governo é o mercado financeiro. E existe uma máxima que o mercado não reclama, o mercado precifica. O que isso quer dizer? O mercado financeiro ele vai emprestar dinheiro de novo, tá? Só que ele vai cobrar juros mais altos, tá? Então, quando um país gasta demais, de forma errada, sem limites, não faz uma boa gestão do dinheiro do imposto das pessoas, ele ainda assim consegue pegar mais dinheiro emprestado. Só que há uma taxa de juros cada vez mais alta. Vou trazer o exemplo da Argentina, que é muito interessante da gente conhecer. A Argentina, ela saiu de 8ª maior economia do mundo, lá por volta do ano de 1900. Ela tinha a maior renda per capita do mundo para a situação atual de crise econômica, né? E uma crise arrastada há muitos anos. Hoje, para vocês terem uma ideia, a taxa básica de juros na Argentina é de 133% ao ano, né? É a taxa equivalente à nossa taxa Selic aqui.
Imagina uma taxa Selic de 133% ao ano. Essa é a realidade dos argentinos hoje. E por que essa taxa de juros ficou tão alta lá na Argentina? Porque o risco do governo argentino não pagar sua dívida é altíssimo. O país continua gastando mais do que arrecada de forma sistemática ao longo do tempo. Ao longo dos últimos 70 anos, a Argentina deu 6 calotes da sua dívida, ou seja, devo não nego, não pago por enquanto. Como o governo continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes desses calotes, a expectativa do mercado é que o passado vai se repetir e ela vai dar um novo calote. Então, a taxa de juros fica mais alta. Ou então, a Argentina simplesmente não consegue mais pegar empréstimo no mercado. E aí ela tem um outro problema que é talvez mais grave. Enfim, por que isso afeta negativamente a sociedade, as pessoas? Bom, a taxa de juros é o preço do dinheiro. Se o dinheiro custa caro, as empresas não conseguem arcar com esse custo para investir, construir fábricas, desenvolver novos produtos, adotar tecnologias que tornam a produção mais barata, inclusive aqueles itens essenciais como alimentos e remédios. Com isso, as coisas vão parando, as empresas vão parando de gerar emprego, a renda diminui porque o desemprego está mais alto. Com a renda menor, as pessoas não conseguem mais consumir e a economia entra num ciclo vicioso, que é muito ruim, né? Outro problema é que quando o governo gasta mais do que ele arrecada, ele está injetando na economia um dinheiro que não foi produzido por aquela sociedade. Ou seja, esse é um dinheiro que não tem lastro naquela economia. Isso se chama excesso de liquidez. Existe mais dinheiro circulando, mas a capacidade de gerar produtos e serviços continua a mesma. Então, os preços sobem de forma generalizada e isso se chama inflação. Vou fazer um grande parênteses aqui, trazer um exemplo bem simplificado para vocês poderem compreender esse conceito da inflação na prática. Ele é bem simplificado mesmo. Então, parênteses. De forma bem simples, se você está numa cidade com um fazendeiro que fabrica alimento para 5 famílias, um sapateiro que produz calçados para 5 famílias também, um professor que consegue ensinar até 5 famílias, um médico que consegue atender até 5 famílias e um contador que consegue atender até 5 negócios, incluindo o dele próprio. Essa economia ela está em equilíbrio, né? Se o prefeito, digamos que o contador seja o prefeito, tá? O prefeito vai lá e pega um empréstimo numa outra cidade e decide pagar um abono para cada uma das famílias. Todo mundo vai receber um dinheiro a mais, né? Mas não é um dinheiro que foi produzido internamente. Foi simplesmente uma injeção de dinheiro externo dentro daquela economia que estava equilibrada. Num primeiro momento, todo mundo tem mais dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou consumir mais. Isso vai aumentar a demanda por produtos e serviços. Porém, a capacidade da oferta é a mesma, né? O fazendeiro só consegue produzir aquela mesma quantidade de alimentos, o médico só consegue atender aquela mesma quantidade de famílias. Então, se a demanda aumentou e a oferta continuou igual, isso vai fazer com que os preços subam, só que eles vão subir de forma generalizada, tá? Isso é a inflação ocorrendo, os preços subindo, tá? Fecha parênteses. Só para vocês terem uma ideia, a Argentina atualmente está com inflação de 140% ao ano. Uma situação extremamente triste para o nosso vizinho tão pertinho, né? Bom, então toda a sociedade sofre nessa situação, mas principalmente as camadas mais humildes da população. Porque com os juros mais altos, os trabalhadores menos escolarizados, os que são menos especializados, são os primeiros a serem demitidos. E além disso, a inflação ela é mais perversa para quem ganha menos. Digamos que 10 quilos de alimentos, arroz, feijão, farinha, legumes e frango, custe R$100. Ele custa R$100 para qualquer pessoa, é o preço daqueles produtos, tá? Só que, para uma pessoa que ganha R$500 por mês,
esses alimentos representam 20% do salário dela. Para quem ganha 3.500, isso representa menos de 3%. Ele vai estar pagando os mesmos R$ 100 pelos mesmos alimentos, só que ele vai estar gastando só 3% da renda, tá? Então, se o preço desses alimentos dobra, que é isso que está acontecendo na Argentina, né? Uma inflação de mais de 100% ao ano, então, a cada ano, os preços dobram. Nesse caso, aquela pessoa que tem a renda de R$ 500 por mês, ela passa a gastar 40% do salário dela apenas com aqueles mesmos alimentos. Então, a inflação para ela foi muito pesada. E para quem ganha R$ 3.500 por mês, a inflação fez o preço também dobrar. Em vez de gastar 3% do salário dela com os alimentos, ela vai gastar 6%. Mas esse impacto é infinitamente menor. Então, para quem ganha menos, a inflação tem um impacto negativo muito, muito maior do que para quem ganha mais. Por isso que a gente precisa ter muita atenção com a política fiscal para a gente conseguir manter os juros controlados e a inflação controlada também, para favorecer justamente as pessoas com menor renda. Se o governo adota uma postura de não cortar custos, de não zerar o déficit fiscal, de gastar excessivamente, de aumentar a dívida pública, isso vai provocar inflação, vai gerar aumento de juros, vai provocar recessão econômica, desemprego, achatamento de renda. Se buscar aumentar impostos ou taxar grandes fortunas para cobrir esse rombo, isso não vai funcionar também. Mas isso também vai ficar no vídeo lá de impostos, tá? Que eu vou explicar melhor por que não funciona e ainda é negativo para a economia também. Ainda alimenta esse ciclo vicioso. Bom, por isso é que a forma como o governo gasta o dinheiro do imposto das pessoas, ou seja, a política fiscal, é tão importante para o bolso da sociedade. E se o governo quer priorizar as pessoas de menor renda, ele precisa ter responsabilidade fiscal. E isso não significa cortar despesas de saúde, de educação ou de programas sociais como Bolsa Família. Não! Na verdade, o que o governo precisa fazer é cortar o gasto excessivo com a própria máquina pública. Ela consome muito e não gera valor dentro da sociedade, tá? Saúde, educação, programa social, segurança, vai consumir, e vai gerar valor para a sociedade. Agora, custeio de máquina, esse monte de parafernália que eles colocam lá no orçamento, isso é que não faz sentido. E é claro, além de cortar custos desnecessários, excessivos, o governo também precisa gerir melhor esse dinheiro. Ou seja, investiu tanto na educação, cobrar que a educação tenha os resultados previstos por aquele investimento. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like e já compartilha com outras pessoas. Obrigada. Tchau, tchau.